Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para gravar o vídeo de destaque da lição desta semana. A lição é a lição de número 7, né? E o tema da lição: o povo de Deus deve separar-se do mal. Esse vídeo é um vídeo de destaque de algum assunto de dentro da lição que não foi possível ser desenvolvido no comentário da lição. Então, nós gravamos esse vídeo como um destaque para expandir um pouco mais sobre esse assunto. E o assunto que nós vamos tratar no vídeo de destaque é sobre a origem, sobre a história dos samaritanos, povo que esteve sempre em conflitos com a nação de Judá, com o povo de Judá. Então nós vamos ter uma visão panorâmica de quem era o povo samaritano nesse vídeo de destaque. Nós vemos na nossa lição que quando Zorobabel e Neemias veio para Jerusalém para reconstruir o templo e reconstruir os muros, os samaritanos se ofereceram para ajudar, mas eles rejeitaram. Mas por quê? Quem era esse povo samaritano? Para nós entendermos isso, nós temos que voltar bem atrás na história de Israel e conhecer a origem dos samaritanos. Primeiro, não é a origem dos samaritanos, mas a origem das tribos do norte, ou a origem do reino do norte. No final do governo de Salomão, houve a divisão do reino. Reino do sul com Judá e reino do norte com Siquém, Reino do sul com Judá e Jerusalém a capital, e reino do norte com Siquém sendo a capital. Roboão, filho de Salomão, era para ser o rei, mas ele não conseguiu manter o reino, e as tribos do norte, se transformaram em reino do norte, ou reino de Israel. Elas nomearam Jeroboão como seu rei. Então, a história começa a partir de aí, porque o povo samaritano, já na época de Jesus, cá muito depois, eles têm um histórico de serem, além de um povo misto etnicamente, era também um povo misto religiosamente. Com a divisão do reino, eles ainda eram israelitas, descendentes puros de Jacó. Mas, religiosamente, eles já começaram se perdendo. Olha só o que a Bíblia nos diz em 1 Reis, capítulo 12, verso 27 a 33. Disse Jeroboão: se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifício no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade a Roboão, rei de Judá. Eles então irão me matar e voltarão a servir Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e o outro em Dan. Então, etnicamente, eles ainda eram descendentes de Jacó puros, mas religiosamente eles já começam a se perder. Porque Jeroboão mandou construir 2 bezerros de ouro, colocou um em Betel e outro em Dan, e pediu para que o povo adorassem esses bezerros de ouro. Há quem diga que tanto Jeroboão quanto a maioria dos outros reis de Israel, do Reino do Norte, proibia as pessoas do Reino do Norte de ir a Jerusalém adorar. Por isso, eles aprenderam a adorar em Betel e em Dan, diante dos bezerros de ouro. Assim começou a derrocada das 10 tribos do norte, do Reino do Norte. E nós, em certo sentido, podemos dizer que essa é a origem dos samaritanos. Por quê? Porque foi um rei das tribos do norte, do Reino do Norte, chamado Onri. Foi o 6º rei de Israel quem construiu Samaria. Olha só, 1 Reis, capítulo 16, verso 23 e 24 diz: no 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos, 6 deles em Tirza, e por 40 quilos de prata ele comprou de Semer a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual se chamou Samaria por causa de Semer, o nome do antigo proprietário, e também da colina. Então, nós temos aqui agora o surgimento de Samaria.
Onri comprou esta colina, construiu Samaria, transformou Samaria na capital do Reino do Norte, e assim o Reino do Norte progrediu por um bom tempo, né? Começou lá com Jeroboão, mas apenas religiosamente que eles mudaram. Deixaram de ir a Jerusalém, deixaram de adorar o Deus verdadeiro e se curvaram diante de deuses, de bezerros de ouro e deuses pagãos. Quando Onri constrói Samaria, Samaria se torna a principal cidade do Reino do Norte. Mas e o povo misto etnicamente e também religiosamente que Zorobabel e Neemias rejeitam na reconstrução do templo e na reconstrução de Jerusalém? Para isso, nós precisamos entender o período da destruição do Reino do Norte. A destruição do Reino do Norte foi em 722, 721, 722, quando o Império Assírio destruiu o Reino do Norte. Os imperadores assírios tinham uma política de dominação muito peculiar. Eles iam, conquistavam determinados povos, levavam seus habitantes para outras cidades e traziam pessoas de outras cidades para esse lugar. Assim eles enfraqueciam nacionalmente as pessoas e também religiosamente. Isso ajudava também a evitar novas insurreições, né? Novas rebeliões. No ano de 722, 721, 722, Sargão II da Assíria destruiu o Reino do Norte e levou pessoas de Babel, de Safarvaim e de outros lugares para dentro de Samaria. E levou pessoas de Samaria para outros lugares. E aquele povo que já era misto, né, na religião, já era politeísta, agora se tornou misto etnicamente, né? A sua etnia agora ficou misturada, né? Agora era uma mistura de descendentes de Jacó, com descendentes de babilônios, com descendentes de assírios e com descendentes de outros povos afora, pela terra afora. Eles já eram um povo misto, ou pelo menos politeístas na religião. Agora se transformaram num povo misto no sentido biológico, né? Assim, então, surgiu o povo misto dos samaritanos, começando lá na divisão do reino de Israel, com Jeroboão trazendo a idolatria, depois com Onri construído Samaria e transformando Samaria na principal cidade do reino, e quando Sargão veio e Salmanaser veio da Síria e destruíram o Reino do Norte, trouxeram pessoas de outros lugares para habitar ali, e ali eles se misturaram, pessoas de todos os lugares com os remanescentes da terra, já eram misturados religiosamente, agora eles se misturaram também etnicamente, né? E então surgiu o povo misto de Samaria. Por essa razão, Zorobabel e também Neemias rejeitaram a ajuda deles. Por quê? Porque se eles ajudam a reconstruir Jerusalém, eles iam querer ter direito a Jerusalém, direito ao templo do Senhor. E aquilo que Judá havia sido punida por Deus no cativeiro babilônico, para que ela preservasse, que era o monoteísmo judaico, iria por água abaixo. Porque os samaritanos, com a sua diversidade, iria vir para dentro de Jerusalém, trazer o seu culto para o templo de Deus, os seus costumes para o povo de Israel, e assim a nação de Israel ia desaparecer totalmente da face da terra. Por esta razão, Zorobabel e Neemias, guiados por Deus, não permitiram a participação dos samaritanos, desse povo misto, que nós falamos aí a história de como foram que eles se tornaram esse povo misto, na reconstrução de Jerusalém e do templo, para que eles não tivessem nenhum direito sobre o templo e sobre Jerusalém, para que eles não trouxessem a idolatria para o meio do povo de Judá e para o templo de Deus. Assim, nós temos uma visão geral de como surgiu e de quem eram os samaritanos daquela época. Tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem.